Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro. Deus te abençoe, te dê um bom dia. Bom, para nós não tem implicações, né? De mau agouro, de perigos, de terrores, mas é mais um dia para vivermos na presença de Deus. Queridos, tirando a brincadeira de lado, vamos ler aqui Romanos capítulo 15, verso 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Esse verso é necessário, senão não se compreende ler esse verso aqui se não entende do que se trata. Então a gente entende, portanto, do que se trata quando a gente lê o capítulo anterior, que o apóstolo Paulo, estou aqui com a Bíblia aberta, vem falando sobre tolerância cristã, né? E isso é um assunto importante. A questão da intolerância nos dias de Paulo, a questão não é mais uma questão para nós, porque a gente não está mais implicado com uma mudança de paradigma, uma saída do judaísmo para viver em Cristo, aonde os crentes ainda estavam, eh, os crentes, principalmente os judeus, ainda tinham uma, um apego, ou ainda não tinham ainda se apercebido de uma mudança de coisas, né? E tem a ver muito com dieta, o que é proibido, o que é permitido, os julgos, da lei judaica. E entre essas questões, a dieta, portanto, alguns acreditavam que podia comer de tudo, né, e outros se alimentava de maneira restrita, né. E o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles crentes chamados fortes na fé eram aqueles crentes que já tinham umas convicções mais profundas, uma clareza maior da doutrina, do propósito, do momento que estava vivendo. E o crente fraco, o apóstolo Paulo, está dizendo que é aquele que tem menos convicções, portanto, tem dúvida. E por ter dúvida, tinha um zelo diferente em determinadas coisas. O apóstolo Paulo vem discursando o tempo todo que é para a gente não julgar, que é para a gente não entristecer aquele, entre aspas, fraco na fé, né? Considerar que até uma mudança de comportamento, que é para não ser motivo de maledicência, até porque nós que somos do reino devemos pensar qual é a característica do reino de Deus. E o verso 17 ele diz: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Ou seja, não é destas coisas que se trata o reino de Deus e que nós estamos nele e o reino de Deus está entre nós, né? Mas o reino é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, né? E a gente tem que estimar todas as pessoas, promover a paz, o aperfeiçoamento mútuo, né? E ele vem tratando todas estas questões. Quando ele entra no capítulo 15, ele volta com a mesma, na verdade ele não volta, porque a carta é corrida, né? A gente que pula de um capítulo para o outro. Mas ele retoma a expressão que ele vinha usando do forte e fraco, lembra? Então ele diz: nós que somos fortes, quem são os fortes? Os que têm convicções bíblicas, teológicas mais profundas. Nós temos o dever, isso aqui, irmãos, essa expressão nós temos o dever, para mim, ela por que que o apóstolo Paulo falou isso, né? Por quê, meus irmãos? A gente tem o dever, a gente não pode, já
somos aqueles que conhecem mais, que têm maiores e melhores convicções, é um dever. A gente não pode embarcar num caminho, eh, irresponsável em relação aos crentes fracos, em relação a tudo, né. Então ele diz: "Nós temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos". Então quem tem convicções mais profundas não agrada a si mesmo. Ele tem uma maturidade suficiente para entender que ele vai ter que sair no prejuízo nesse embate entre convicções de fé. Ele sai no prejuízo no sentido de que ele não pode bater o pé e reafirmar, coisas, e não se importar com o outro, e agir como, enfim, como se o outro ganhasse uma automática autonomia e que se vire com as suas convicções. Não, o apóstolo Paulo, com as suas poucas convicções, o apóstolo Paulo está dizendo: "Você tem o dever". E aí, já não bastasse ele ter dito que a gente tem um dever, que já estaria satisfeito, né, ele continua, ele diz: "Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo". Então, eu não agrado a mim mesmo, é um dever, para agradar ao próximo. Porque agradar o próximo não é um bondadismo, não é ser capacho dos outros, nem nada disso. Agradar o próximo aqui tem a ver com o aperfeiçoamento do próximo. Então nós que somos fortes, né, entre aspas, então a gente tem que ter o dever de não agradar a nós mesmos, agradar o próximo, porque agradar o próximo significa você ter cuidado com o aperfeiçoamento dele. Já não bastasse isso, como eu vinha dizendo, ele lança a mão do exemplo do próprio Jesus, que ele diz, e é o verso que eu coloquei aqui: "Pois também Cristo não agradou a si próprio". Ou seja, o apóstolo Paulo está dando um dever aos crentes fortes, partindo do forte, né, do Todo-Poderoso, partindo de Jesus, aquele que no capítulo anterior, 4, diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né. Ah, percebem que é um Jesus elevado, todo-poderoso, né. Ah, mas esse Jesus todo-poderoso que poderia até rir das nossas fraquezas, inquietudes, dúvidas, não em relação a Deus, por amor a nós, mas em relação a Deus, não agradou a si próprio, mas agradou a Deus. Por quê? Como é que ele diz? Os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim, né? Esse mim é Jesus. Os insultos que te ofenderam, esse te ofender, ofenderam a Deus. Ou seja, aquilo que era da conta de Deus, aquilo que era um problema em relação a Deus, um peso em relação a Deus, vieram tudo para cima de Jesus. E aqui, como está entre aspas, é uma citação do Salmo 69, verso 9, se não estou enganado, o que o apóstolo Paulo diz? Ele faz uma citação e ele logo afirma: gente, tudo que está escrito, inclusive os salmos, né, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, fica aqui que é um assunto entre parênteses, de que tudo que foi escrito, a importância de conhecer o tudo que foi escrito, porque tudo que foi escrito tem uma lição para nós. E através do estudo destas lições é que a gente fica firme e e animado por causa destas lições, destes ensinamentos
das Escrituras, né. Ah, ele continua, ele faz aqui uma oração: "Que Deus, que nos concede perseverança", é quase um voto, né, uma oração. "Que Deus que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus." Que o apóstolo Paulo está entendendo enquanto o reino de Deus? Que existe o forte, o mais convicto, existe o fraco, o menos convicto, mas que Deus, que o forte, né, faça de tudo para acolher o fraco, para que a gente chegue nesse ponto aqui, de que haja, de alguma forma, apesar das disparidades, medidas de fé, medidas de graça, medidas de amor, de tempo de crente, de leitura de Bíblia, aí não importa quais sejam as disparidades, mas apesar disso, que que haja uma disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu, já é difícil o dever de agradar o outro. E agora eu tenho que, entre aspas, me rebaixar um pouquinho para pensar igual o outro, para que haja concórdia, para que haja unanimidade. Osmar, isso aqui dá uma baixada de bola no sentido de eu penso assim, eu sou assim, eu ajo assim, as minhas convicções, porque eu tenho que dar a minha opinião, né, enquanto eu não falar eu fico engasgado, porque eu exatamente. É o fim dessa quase compulsão de querer ver a sua opinião marcada, a sua opinião dita, né, a sua mão que bate na mesa, reivindica coisas, porque aqui não se trata de se agradar, não se trata de ver, como é que se diz? O resultado da sua fala, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, não é para agradar a você, não é egóico, não se trata das pessoas. O apóstolo Paulo está deixando claro, tem que ao invés de se agradar a si mesmo, agradar o outro, para que o outro seja aperfeiçoado. Chegar ao ponto de eu pensar unanimemente, de acordo com Cristo Jesus. Ou seja, da mesma maneira que Jesus não agradou a si mesmo para agradar o Pai, e viveram em concórdia, em unanimidade, né, em comunhão, assim nós também devemos agir. Aí, para eu não falar até o ano que vem, o verso 7 para eu terminar. Portanto, acolhei-vos, o verso 6, aliás, para que com uma mesma convicção, ou seja, a unanimidade, e uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava vivendo no fantástico mundo de Bob. Meu Deus, como é que a gente que é tão centrado, autocentrado, a gente que faz questão de dar opinião, a gente que não abre mão de determinadas coisas, ele está dizendo, tem que ir para a unanimidade, tem que ir para a mesma convicção, tem que ser uma única voz, um único jeito de pensar, porque desta maneira vai glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que quer ver os seus filhos de forma unânime, ou seja, que haja unanimidade entre nós, que ninguém seja metido à besta, desculpa a expressão tão vulgar, que ninguém seja, apesar de forte, porque a Bíblia não nega isso, alguém com maiores convicções, que não meça o irmão, não despreze o irmão, não provoque o irmão, não seja motivo de maledicência, não seja motivo de tropeço para os fracos, mas antes buscar essa concórdia. E o verso 7 para terminar. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Ah, apóstolo Paulo, que coisa, hein?
Jesus, quando olhou para os apóstolos, ele viu todas as imperfeições e as dificuldades de cada um deles. Acolheu a todos, ensinou a todos. Jesus, quando olhou para a igreja de todos os tempos e lugares, quando olhou para mim, para você, ele sabe a boa peça que nós somos. Ele sabe das nossas tendências, limitações, fraquezas. Ele sabe até dos pecados, da nossa natureza pecaminosa, sabe de tudo. Mas ele nos acolheu, ele nos aceitou, né? Ele deu o seu abraço de perdão e não agradou a si mesmo, porque sofreu um castigo extremamente desagradável por amor a nós, mas nos acolheu, né? E o apóstolo Paulo está dizendo: faça o mesmo, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo fez. Ei, irmãos, isso aqui pega muito para mim, porque tem muita coisa que eu não aceito e às vezes fico de cara feia na igreja, né? E não estou falando que sou inimigo do ministério, nada disso. Mas são coisas que hoje são, que outrora não eram, né? São coisas e maneirismos, né? Principalmente do jeito pentecostal, de culto e tudo mais, e a gente vai olhando e fica, não sou atrevido de fazer comentários. Não, não tenho esse atrevimento, mas não fico confortável. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para eu acolher. Então, aqueles irmãos que falam, fazem coisas das quais eu estou vendo que é um outro nível, no sentido, é uma outra convicção, é um lugar que aquele crente está, eu devo acolher, se eu quiser glorificar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falei demais, vamos orar. Pai, que a tua misericórdia seja sobre nós. A tua palavra, ela é terrível e precisamos, ó Senhor, obedecê-la para glorificar a Deus. Nos transforma dia após dia, Senhor, e que não seja sobre nós, sobre as nossas convicções, os nossos quereres e saberes, mas que seja aquilo que Deus quer: concórdia, unanimidade, amor, acolhimento. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.